Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria agradecer os comentários de todo mundo. Tá todo mundo bem interativo aqui com o podcast, falando no Instagram, nos comentários do YouTube. Eu leio todos, só pra vocês saberem, eu leio e respondo quase todos. Então, olha só, continue falando comigo, continue mandando e-mail, continue mandando mensagem, porque é muito importante pra mim ouvir o feedback de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer. As críticas também são muito bem-vindas, então critiquem bastante, porque a gente tá aqui mesmo para melhorar cada vez mais pra vocês. Lembrando que o podcast ele é mantido por patrões, então se você quiser que o podcast continue crescendo, continue melhorando, se tornando uma experiência mais imersiva e gostosa de ser ouvido, considere se tornar um dos patrões. Você pode se tornar um dos patrões pelo PicPay, Patreon ou Catarse. Lembrando que quando você se torna um dos patrões, você tem acesso ao grupo dos patrões e também a um episódio extra por semana, além de discutir várias coisas no próprio grupo dos patrões, tá bem? Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Eu sou residente do primeiro ano local, então geralmente trabalho longas horas e estou sempre sem sono. Eu faço uma grana até decente, só não tanto quanto um médico licenciado, mas por causa dos empréstimos estudantis e também porque eu moro num apartamento de baixa qualidade. O quarto desse apartamento é minúsculo e o único lugar para minha cômoda é imediatamente à direita da entrada. É um pouco longa para o espaço, então a porta só abre pela metade antes de começar a pressionar o canto da cômoda e faz um barulho horrível de estilhaço quando você empurra ela longe demais. Isso aconteceu com tanta frequência no meu primeiro mês que já deixei algumas covinhas grandes na madeira. Lá fora, o banheiro fica no final do corredor à esquerda e a sala de estar logo à direita. O corredor é largo o suficiente para a porta do quarto, com alguns centímetros de folga de cada lado para a moldura da porta. Você me pergunta, por que isso é importante afinal? Bom, cerca de 2 semanas atrás, a porta do meu quarto se mexeu. Eu não tenho certeza de como eu vou descrever isso para vocês. Eu tinha acabado de trabalhar em meu segundo turno de 30 horas em 3 dias, e com 4 horas de sono, estava me levantando para outro. Quando abri a porta do quarto, algo me surpreendeu. Eu demorei 1 minuto para perceber o que era. A porta se abriu completamente. Eu olhei para ver o que tinha acontecido, descobrindo que enquanto minha cômoda ainda estava encostada em ambas as paredes, havia 1 centímetro extra de espaço entre a cômoda e a porta. Eu não liguei. Imaginei, pelo apartamento ser velho, ele deve ter expandido, alguma coisa assim. Então, eu fui pro banheiro para tomar um banho e depois fui pro trabalho. Quando cheguei em casa, 30 horas depois, exausto e desesperado para dormir, a porta estava empurrando contra a cômoda como sempre. Nada incomum aconteceu por alguns dias, mas na manhã de quinta-feira, eu estava saindo para outro longo turno quando a porta se abriu ainda mais. Parecia que a porta tinha se deslocado ainda mais para a esquerda, longe o suficiente para que pudesse ver meia polegada da parede do corredor se projetando além da moldura da porta. Foi como se o empreiteiro tivesse calculado mal ao construir o local, deslocando ligeiramente a porta do corredor. Mais 1 centímetro e seria capaz de ver o isolamento e a fiação. Eu encarei aquela lasca de drywall por alguns minutos. Eu estava estupefato, enquanto minha mente tentava encontrar alguma explicação racional. O prédio era velho, em decadência, e isso era apenas o resultado do alívio natural das tensões das paredes. Essa adjunção estava lá o tempo todo e eu estava muito ocupado ou cansado para notar. Bom, eu devo ter dormido durante um terremoto, o qual meu quarto foi deslocado alguns centímetros do corredor. Todas as explicações parecem até plausíveis. Com o trabalho chegando em meia hora, eu realmente só queria pegar um café e sair de lá. Então, decidi ligar para o zelador depois de sair. No entanto, quando cheguei em casa na manhã seguinte, a porta estava de volta ao normal e eu estava cansado o suficiente para nem me importar. No sábado, eu estava indo para o hospital novamente quando descobri que, embora minha porta só abrisse pela metade, batendo contra a cômoda como de costume, o próprio corredor tinha mudado. A parede inteira e mais algumas coisas estavam claramente visíveis. À esquerda da parede, onde eu deveria estar olhando para o meu banheiro,
Havia uma abertura preta com 1 centímetro de largura. A luz do meu quarto penetrava apenas alguns centímetros naquele espaço sombrio, mas eu podia ver um chão que parecia ser feito de concreto, liso, inexpressivo e cinza. Esse cheiro de mofo emanava de dentro, como de um porão velho e seco, ou talvez de um sótão que ficou intocado por muito tempo. Meu primeiro instinto, lógico, foi checar a porta. Claramente isso foi apenas uma alucinação causada por trabalhar muitas horas com muito pouco sono. Mas a maçaneta da porta bateu contra a parede de gesso sólido. Minha porta não estava fechando. Confuso e mais do que um pouco perturbado, inicialmente pensei em apenas ir embora, dar o fora dali e me preocupar com os detalhes mais tarde. A necessidade de uma explicação racional, no entanto, associada a um senso mórbido de curiosidade, me impediu de sair correndo pela porta da frente. Pela primeira vez em quase um ano, eu me desliguei do trabalho, dizendo que um cano havia rompido em meu apartamento e que eu precisava deixar os reparadores entrarem para consertá-lo. Em seguida, liguei para o zelador e pedi que viesse. Então, enquanto esperava que ele chegasse, eu iluminei um pedaço de espaço com uma lanterna. Não havia muito para ver. A área terminava em uma parede de blocos de concreto mais ou menos onde meu corredor começava. E embora eu estivesse impedido de ver o quão longe o quarto se estendia para a esquerda, tive a impressão de que era grande, talvez maior do que todo o meu apartamento. Mesmo que eu estivesse errado, porém, permanecia o fato de que havia um espaço estranho onde meu banheiro claramente deveria estar. Eu até olhei para ter certeza. Tudo parecia perfeitamente normal do meu banheiro. O zelador chegou menos de meia hora depois, mas no tempo que levei para atender a porta e acompanhá-lo de volta ao meu quarto, tudo havia voltado ao normal. Você pode imaginar bem, eu fiquei muito agitado, até mesmo frenético. No entanto, quando o zelador viu como eu estava chateado, ele realmente me perguntou se as paredes pareciam estar se movendo sozinhas ou não. Enquanto eu o olhava boquiaberto, ele explicou que a inquilina anterior, uma jovem que também havia trabalhado no hospital, havia reclamado com ele sobre algo semelhante. Ele havia afirmado que as paredes às vezes se estendiam 1 polegada ou mais além da moldura da porta, mas sempre que ele ia investigar, nada estava fora do comum. A jovem acabou ficando histérica, prestes a se mudar, mas por sugestão dele, tirou licença do hospital. Depois disso, não houve mais reclamações. Ela ficou até o fim do aluguel e depois foi embora sem incidentes. O zelador me lançou um olhar solidário depois de me contar essa história e perguntou se eu estava trabalhando horas particularmente longas recentemente ou talvez também me sentisse preso ao meu ambiente de trabalho. Quer dizer, o que eu poderia falar sobre isso? Eu só podia concordar com ele. Falei para ele que eu também ia tirar uma folga do trabalho e pedi desculpas por ter desperdiçado seu tempo. O zelador foi bem legal. Acho que ele já tinha experiência com esse tipo de coisa e até disse que ficava feliz em ajudar, que os hospitais nos dão muito trabalho. Depois que ele saiu, liguei para o trabalho para avisar que eu estaria fora amanhã também. E então, decidi me deitar cedo para compensar o sono perdido. Era quase meia-noite quando eu acordei. Eu estava sonhando com algo. Eu não me lembro o que era, mas deve ter sido um pesadelo porque acordei com uma sensação de pavor absoluto tomando conta de mim. Era como quando você está sozinho nas primeiras horas da manhã, o silêncio pairando sobre seu quarto como um lençol, e do nada, você tem a sensação de que alguém está no quarto com você, atrás de você, observando você. Essa foi a sensação que tive ao acordar no silêncio do meu quarto à meia-noite. Então, eu ouvi um arranhão. Foi fraco no início, tão fraco que pensei que estava imaginando, mas gradualmente aumentou de volume até que fosse claramente audível do outro lado da sala. Algo estava arranhando a porta do meu quarto. Isso por si só não deveria ser tão alarmante. Eu já tive problemas com ratos no apartamento antes. Eu até ouvi-os arranhando as paredes em horas estranhas da noite. Depois dos eventos dos dias anteriores, o som despertou algo em mim. Aquela sensação de pavor se transformando em medo real. Eu lentamente saí da cama e fui na ponta dos pés em direção à minha porta. De perto, o som era inconfundível. O arranhão vinha do fundo do outro lado. Bem, rato ou não, estendi a mão e o mais silenciosamente que pude, tranquei a porta. Então,
Peguei a lanterna da gaveta de cima da minha cômoda, coloquei minhas mãos e joelhos no chão e iluminei o espaço de meia polegada debaixo da minha porta. O arranhão parou quase imediatamente. Então, algo entrou pela parte inferior da porta. Eu fiquei tão assustado que por um momento nem percebi o que era. Então, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. 3 dedos enrolaram contra a parte inferior da moldura da minha porta, se contorcendo levemente, como se tentasse empurrar a porta aberta. Os dedos eram cinzentos e esqueleticamente finos, manchados de um marrom enferrujado, que qualquer estudante de medicina poderia dizer que aquilo era com certeza sangue seco. Suas unhas eram compridas e irregulares. Claramente haviam sido quebradas várias vezes. Sempre apresentavam rachaduras e corrosões, características da desnutrição daquele corpo. Então, ouvi algo vindo de fora, com aquele cheiro de mofo e de porão seco. A voz era tão suave que quase não se ouvia, mas era claramente uma mulher e eu podia ouvir o pânico correndo por ela. Soluços baixos sob as palavras. E então, eu pude ouvir outra coisa. Um som como passo suave se aproximando de algum lugar distante. E o tempo todo, a voz continuou sussurrando. Nunca ficando mais alto, mas ficando mais urgente, mais rápida. Ajude! Ele está vindo! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Em seguida, os dedos desapareceram, como se a pessoa a quem pertenciam tivesse sido violentamente empurrada para longe. Eu podia ouvir o som de algo sendo arrastado pelo chão, algo raspando freneticamente contra o concreto, mas aquele barulho rapidamente desapareceu na distância. E então, ouvi o som suave de passos se aproximando novamente. Parou do lado de fora da minha porta e por um momento só houve silêncio. Então, enquanto eu observava pela luz trêmula de minha lanterna, a fechadura começou a girar lentamente. De alguma forma, ela estava sendo destrancada pelo outro lado. Eu corri e bati meu ombro contra a porta, largando a lanterna na minha pressa e me esforcei para trancar a porta novamente. Algo resistiu às minhas mãos, às minhas tentativas frenéticas de girar aquele pequeno botão, e meus dedos estavam tão suados que escorregavam. Antes de terminar de girar a fechadura, a maçaneta girou em minhas mãos, e o que quer que estivesse ali atrás bateu na porta com força suficiente para que ela estremecesse. Terror puro inundou meu sistema, e eu empurrei para trás o mais forte que pude. Meu corpo se inclinou quase paralelo ao chão, mesmo enquanto eu continuava me atrapalhando com a fechadura. O que quer que tenha sido, bateu na porta novamente, dessa vez com mais força, de modo que se abriu por uma fração de segundos. Eu estava quase soluçando nesse momento, mas meus pés descalços encontraram apoio no chão e eu empurrei para trás com todas as minhas forças, de alguma forma, batendo a porta fechada. Ao mesmo tempo, meus dedos finalmente conseguiram envolver a fechadura e girá-la. Usando o tempo que isso me comprou, corri para minha cômoda e arrastei para a frente da porta. Em seguida, sentei-me com as costas contra ela. As batidas continuaram, ainda mais fortes do que antes, mas com a minha cômoda no jeito que estava, a porta ficaria bem selada. Depois de alguns minutos, aquilo simplesmente parou. E houve mais 1 ou 2 minutos de silêncio antes que o som suave de passos finalmente se afastasse. Mesmo assim, continuei sentado na frente da cômoda, as costas apoiadas nela, apavorado demais para sequer pensar em abrir a porta ou voltar para a cama. A única janela do meu quarto era muito pequena para passar, e eu deixei meu telefone no balcão da cozinha. Não havia nada a fazer a não ser sentar e esperar. O que fiz até que a luz acinzentada que entrava pela minha janela anunciasse a chegada da manhã. Levei um tempo para finalmente reunir coragem para empurrar a cômoda de lado, e mesmo assim, eu só fiquei lá por alguns minutos olhando para a maçaneta. No final, a necessidade de saber superou o medo do desconhecido, e abri apenas uma fresta da porta. Meu corredor estava do lado de fora, como sempre esteve,
sem nenhum sinal de que algo estava em comum. Até mesmo o outro lado da porta estava intocado, sem nenhuma evidência de que qualquer violência tivesse sido direcionada contra ela durante a noite. Com a porta meio aberta e pressionada contra a cômoda como de costume, eu escorreguei para fora do quarto e no corredor, o coração batendo forte, embora já estivesse duvidando da minha própria mente. Será que tudo não passou de um pesadelo? Eu sofri um episódio psicótico no meio da noite com medo de mais nada do que um rato arranhando a porta do meu quarto. Passei a noite inteira acampado em frente à minha cômoda por causa de uma alucinação. Enquanto eu estava lá, duvidando de mim mesmo, eu deixei a porta do meu quarto se fechar bem atrás de mim e minhas narinas se encheram com aquele cheiro de porão empoeirado de novo. Eu corri para o corredor, praticamente me agarrando à parede enquanto corria para a sala de estar. Então, abri a porta da frente quando cheguei lá. Pouco antes de me lançar para fora, ouvi o barulho de estilhaços da porta do meu quarto pressionando contra o canto traseiro da minha cômoda. Já se passou mais de uma semana. Eu não voltei, nem para pegar minhas coisas, minhas roupas, nada. Ao invés disso, eu tô desabado no sofá da sala de um amigo. Ele me traz comida quando chega do trabalho. Prolonguei minha licença do hospital, citando uma morte na família. Tentei encontrar a mulher que morava no apartamento, a inquilina anterior que também havia reclamado da mudança de paredes, mas seu endereço de encaminhamento havia expirado há muito tempo. Pesquisei pelo nome, mas não deu resultado nenhum. Pelo menos nenhuma rede social, nem em mecanismo de pesquisa, nem em localizador de pessoas. O zelador não conhecia ninguém, nem amigo, nem família. Eu cheguei até a procurar na página de pessoas desaparecidas, mas sem sorte alguma. Eu espero que ela esteja em algum lugar bom, apenas além da minha capacidade de encontrá-la. Mas eu tenho pesadelos todas as noites. Aqueles em que aqueles dedos emaciados e voz suave e suplicante chegam até mim de um espaço escuro e infinito. Ainda assim, insisto em todas as portas do apartamento permanecerem abertas, porque da última vez que abri a porta da frente, havia uma pequena seção transversal da parede exposta, como se a porta tivesse sido deslocada a meia polegada do seu local normal. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que vocês estejam gostando das histórias aqui do cast. E lembrando, se vocês não gostarem ou não gostarem da narração, não gostarem de qualquer coisa, falem pra mim. As críticas realmente são muito importantes. Ah, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já foram dar uma olhada no site da lojinha do Submundo? Se eu fosse vocês, eu corria lá agora. Deem uma olhada nas camisetas, vejam as estampas, conheçam um pouquinho e vejam se interessa a vocês. Esse também é um ótimo jeito de ajudar o podcast a continuar crescendo. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.